Então, cara, é o tipo de anúncio que a gente sabia que estava próximo de acontecer, que era muito provável que acontecesse no fim dessa temporada, mas que quando ele sai, pelo menos pra mim, me pega na contramão entre o saber e o sentir, né? Existe uma distância muito grande entre você saber uma coisa e sentir uma coisa. Um exemplo particular, eu sei que eu estou longe da minha família, eu sei que eu estou longe do Brasil, mas eu não consigo sentir isso de maneira tão lógica e tão racional. Quando transporto isso para exemplos do futebol, quando um cara do tamanho do De Bruyne anuncia a saída depois de uma década, e eu tive o privilégio de acompanhar a maior parte dessa década in loco, você sabe que estava para acontecer, mas eu não sentia que poderia terminar. E aí também entra na encruzilhada do tempo, né? Assim, as coisas acabam, especialmente no esporte, né? A carreira é muito curta, as passagens por clubes são muito curtas, são muito raros os capítulos lindos e quase que intermináveis no futebol, e o De Bruyne foi um deles, e parecia interminável. E vai terminar, vai acabar, e isso me pegou de um jeito complicado, cara, assim, porque foi um dos maiores que eu já vi nessa competição. Possivelmente o maior meia que eu já vi nessa competição. Certamente um dos maiores meias da história dessa competição. 10 anos, cara, 6 títulos de Premier League, uma Champions, 118 assistências, o segundo com o maior número de assistências na era Premier League, atrás apenas do gigantesco também Ryan Giggs, mas na média de assistência por jogo ele está à frente de qualquer um. E é o tipo de jogador que eu acho, sinceramente, que tanto eu quanto você vamos no futuro dizer para os mais novos que a gente viu jogar. Assim, pô, vê esse vídeo aqui do De Bruyne, vê essas assistências, vê esse compilado, porque é um dos melhores, cara. Com 10 anos quase completos de protagonismo, sem tirar nem pôr, e com muitos e muitos momentos de genialidade. Com um toque tão fino no trato com a bola, com uma elegância, com uma visão de jogo. É muito bonito quando esses meias que jogam tão distantes do gol conseguem mudar a partida com um passe, cara. Com um olhar, com uma atrasada de tempo, ou com uma acelerada de tempo. E o De Bruyne trazia nesse frenesi intenso da Premier League, que às vezes é um pouco demais, ele trazia um pouco... Ele aliava essa intensidade com a velocidade, ele não era um jogador lento, longe disso, mas ele trazia um pouco da pausa, né? Eu fiz um vídeo sobre o Ganso há algum tempo, me debruçando muito mais sobre esse tópico, até porque é um jogador muito diferente de estilo do De Bruyne, mas tem uma interseção aí que é o tipo de meia que a gente não vê tanto mais com esse perfil, sabe? E esses 10 anos acabam com uma carta muito bonita, né? O anúncio do próprio De Bruyne antes mesmo do clube, ele anunciando e não outra pessoa anunciando por ele, não teve Fabrício Romano, não teve ninguém. Foi o De Bruyne anunciando numa carta para a torcida, falando que todos os filhos nasceram aqui em Manchester e que sempre será a casa dele. Isso foi pouco antes da entrevista do Guardiola, e a entrevista atrasou um pouco, não sei se foi por conta disso, desconfio que sim. E ele estava visivelmente emocionado ali na hora da entrevista, que era para ser muito grande como prévia de City e United, só isso, e virou monotemática. Do universo de 25 perguntas, 22 foram 3 sobre o jogo. Todo o restante foi sobre o De Bruyne. É o tamanho dele, cara. É o Giggs do Manchester City, sabe? Para trazer desse universo do jogo desse domingo. Não é um cara criado no clube, evidentemente, mas é um cara que viveu 10 anos aqui. O City tem a felicidade de ter conseguido
ter caras com esse tamanho e com essa longevidade, né? Agüero, Davi Silva, Kompany, e o De Bruyne é o último dos moicanos. O último jogador pré-Guardiola. Agora, todo mundo que segue no Manchester City faz parte da gestão Guardiola. Ele era o único pré. Que se despede porque o tempo chegou, faz todo sentido. Mais uma vez, racionalmente faz todo sentido para todo mundo. Porque, infelizmente, os últimos capítulos desse livro tão rico, escrito pelo De Bruyne, eles foram marcados por lesões, por um De Bruyne jogando menos em quantidade e em qualidade. E essa temporada foi realmente muito aquém. O De Bruyne em vários momentos mais no banco do que no time titular e entrando em outra rotação. Não consegue mais jogar nesse nível. Não sei como que vai ser o próximo passo da carreira dele. Não sei nem se ele vai continuar jogando bola, a gente não tem essa informação. O próprio Pep Guardiola deu a entender que ele também não tem essa informação. Talvez nem o próprio De Bruyne saiba quais condições, qual vontade, qual persistência ele vai ter para tentar seguir jogando. Mas é uma pancada, cara. E eu consegui fazer essa pergunta para o Guardiola. Time is obviously a sensitive matter to all of us, but especially for sportsmen, the careers are so short. I imagine that for him, it must be hard to say goodbye, to make this decision. Have you had conversations with him about it? And if you could share a bit of... No. It was nice. So I think always we had a special relation. Kevin's a special person, a special player. So in a special person, special player, might be treated in the special way. And of course we had a conversations with that, of course. So it's 1 decade. So do you know how many games together, how many meetings, how many training sessions, how many good moments, bad moments, how many hugs, how many shouts, how many, it was involved in 1 decade. Except the day off, except international breaks, except holidays, every single day we were together. So, and thinking now will be over, so come on. So we will not be, what should happen if you are not a fact? So it's an emotional moment always with Sergio, for example, and it was not easy for me to tell him that, no continue, because there are players that have done that club like we is right now. And these situations is always so difficult because the emotions are there, they are involved. Because they give us too much. So everybody knows that. Can you imagine the way we played, some moments and some seasons incredible, nice and attractive without Kevin? When Leroy or Raheem running behind, or the moments for Sergio in the pockets, and when we drop in, or Gabriel, or all the strikers there, they were benefit for the talent, the skills from Kevin. So in the amount, so 280 involved, goals and assists is huge, and seeing that, of course, we are going to enjoy the last 2 months here together. So, but of course, it's emotionally tough. It's difficult. E é isso, assim. Eu tenho um privilégio muito grande mesmo, assim, de ter feito parte, de ter visto com tanta proximidade tudo isso de 2016 para cá. Eu chego pouco depois da chegada do Guardiola, o De Bruyne já estava aqui e eu vi o florescer ainda mais desabrochado do Kevin De Bruyne depois do Guardiola. Vi a maior parte dessas assistências, a maior parte dos gols e os títulos e os lances de genialidade. Tive o privilégio de entrevistá-lo uma porção de vezes. Inclusive nessa temporada tive uma entrevista de 10, 15 minutos sentado com ele. E o De Bruyne é um cara muito, muito, muito autêntico, muito inteligente, muito gentil. Não é cheio de si, não é arrogante, até com piadas autodepreciativas de vez em quando, num humor muito que eu gosto muito. Foi sempre um prazer entrevistá-lo também, porque saía do lugar comum e ele embarcava nas questões e falava mais abertamente. E você via que ele pensava para responder, não era algo já pré-produzido, já pré-fabricado. E essa história está acabando. Faltam 2 meses aí de futebol pro De Bruyne e pro Manchester City, que sejam
2 meses felizes, que ele consiga dar mais assistências, que ele consiga fazer gols, que ele tenha minutos dentro de campo, que ele não se machuque, tomara que não, para que ele tenha uma despedida minimamente à altura do que ele representou. Eu quero ver aqui o último jogo, eu não vi antes do vídeo, perdão, que o Manchester City vai ter em casa nessa temporada. Ele pode se despedir com um título, né? Se o City passar do Nottingham Forest e chegar à final da FA Cup, no dia 17 de maio, se não me engano, mas depois disso a gente ainda terá uma rodada de Premier League no Etihad Stadium. Vai ser em maio, no dia... O City joga a última rodada fora de casa no fim de semana do dia 18 de maio, deve ser no dia 18, no domingo. Contra o Bournemouth, a gente vai viver esse capítulo, a última dança de Kevin De Bruyne como jogador do Manchester City no Etihad Stadium. E a questão de tempo para que ele ganhe uma estátua também, viu? Dessa geração, até antes dele, de jogadores históricos decanos aí, a gente já tem estátua do Kompany, do Davi Silva e do Agüero. Acho que é questão de tempo para que haja uma estátua do Kevin De Bruyne ali fora do Etihad Stadium. Foi demais poder cobrir tudo isso. Eu tenho certeza que para você também. Seja torcedor do City, seja torcedor de qualquer outro clube, seja não acompanhando tanto a Premier League assim. Eu sei que ele machucou a gente na Copa de 18 com a Bélgica. Foi mais um dos grandes lances da carreira dele, cara. Foi bonito. Foi bonito pra caramba. Vamos ver se ele joga mais uma Copa, não sei. Também não sabemos se ele vai jogar o Mundial de Clubes, porque o contrato dele termina na fase de grupos do Mundial de Clubes. O próprio Guardiola não sabe. Mas é um anúncio de saída racionalmente lógico, mas emocionalmente complicado.